muitos comentadores linguísticos evitam. Mas a minha forma de ver é que o problema que se chama o partido no poder. Porque, olha, vejamos, nós estamos a olhar para absolutamente todos os setores deste país. Vamos perceber que há problemas sérios. Vamos para. Ok, só para não ser retórico, não vou falar dos setores que já mencionaram, mas podemos olhar para outros setores, como o setor de transporte, o chapa. Você vai tenta apanhar um chapa, é maltratado pelo cobrador. Será que nós vamos pensar que o problema é daquele cobrador, particularmente, aquele cobrador João? Não. A verdade é que o problema é geral. Enquanto nós não mudarmos o atual governo, os problemas vão persistir, porque estamos a falar de um governo que não tem absolutamente nada a ver com o povo, que supostamente, vamos lá, o colocou no poder, supostamente, sabe que na verdade nem foi isso. Então, nós estamos entregues. A única solução dos problemas de Moçambique é remover o governo que existe. Só mais nada. Essa é a minha opinião. Muito obrigada, meu caro. Fique conosco. Até breve. Temos, Dr. Manhique, a lei de imprensa. Os jornalistas são os que mais sofrem por querer trazer a informação real. E alguns canais de mídia, eu aproveito aqui para falar sobre. Existem alguns canais que fazem cobertura real e outros não. Sim. Desculpa, doutor Manhique. Boa noite, seja bem-vindo. Qual é a sua opinião? De onde é que nos fala? Sim, boa noite. Prefiro no anonimato. Certo. Dizer que este governo está desnorteado. Por que eu digo isso? Porque as coisas não estão a andar como deveriam andar. Eu agradeço muito por termos o VM7, que abriu a vista do povo moçambicano. E dizer o seguinte, por que eu digo que este governo está desnorteado? Porque não sabe o que faz. Em primeiro lugar, solucionar os problemas que ele tem ou que o povo tem não consegue, nem a própria polícia que ele mesmo usa não consegue solucionar, assim como os militares. Por exemplo, digo isso em outros países. Por exemplo, ele sabe que chegou lá graças chegou lá em cima, né, no poder, graças à polícia, graças, sei lá, aos militares. Mas ele mesmo não consegue mimar os seus polícias, não consegue mimar os seus militares para que amanhã lhe possam entender. Eu não sei essa polícia, quando estão lá na instrução, ou essas ordens que eles recebem. Como é que eles conseguem obedecer uma coisa, saber que está a passar mal? Ele mesmo está a passar mal. Salário sair no dia 45. Isso existe aonde? Não tem salário, mas mesmo assim continua a obedecer às ordens. E ele prefere ir matar a sua própria mãe, seu próprio irmão, a manifestar por um direito que vai lhe beneficiar. Mas ele prefere disparar para o mesmo que está a se manifestar para que um dia lhe beneficie. Então, dizer que viva a Ana Malala, viva ao doutor Juiz Stefani, viva o VM7. A luta continua. Continua. Muito obrigada, caro telespectador. Obrigado. Eu sei que vão cortar, doutor Manhique, então vou aproveitar deste momento para pedir à Regi para colocar os nossos números nos quais podem fazer as contribuições para que esta nossa chama, esta onda de povo para povo continue firme, porque os desafios são enormes e por isso mesmo vou já
saudar o nosso caro telespectador. Boa noite, seja bem-vindo. Deixa ficar o seu nome e de onde nos fala. Graças a Deus, nós. A persistência ganha a vitória. Ainda bem que conseguiu hoje interagir conosco. Eu não me engano, é a quinta edição, essa aqui. Estou a tentar nada. Aqui fala, respondo meu nome Narciso. Estou aqui no bairro de Agostinho Maracuã. E? Dizendo que estou a gostar deste programa. Quero muito mais dizer que não é fácil o que estamos a viver nesse país. Na verdade, o país me parece que está nas mãos das pessoas em que não estão interessados, na verdade, que esse país aqui estão com interesses para eles mesmos próprios. Ver que é lamentável essa situação que estamos a viver, mas dizendo também que há uma esperança, porque o que foi o começo sempre tem o seu fim. Então, com tudo isto aqui, eu quero dizer que a fé é que pode nos ajudar. Tarde ou cedo, vamos passar dessa situação. A mesma polícia que está em frente hoje em dia, amanhã vai parar de ser assim. Este movimento ajudou, mas agora não entendem porque eles também querem acreditar que estão a receber ordem superior, como eles dizem. Mas há momentos em que, além disso, eu aqui queria dizer que se a polícia ajudasse o povo, quero acreditar que já teríamos derrubado esse regime, mas como a polícia também me parece que está contra, acabamos de ficar assim. Mas um dia vai parar. Eu digo ao povo moçambicano que vamos deixar de dar palavras negativas ao nosso presidente, Venâncio Mondlane, assim como o doutor aí, o Luís Pizani, que está na mesma situação com o Venâncio. Força, amados irmãos, vamos trabalhar, mas não no sentido de diabo, no sentido de trabalhar para o bem desse país. Amém. Muito obrigada, caro telespectador. Continue conosco. Doutor Manhique, tem um caso, um exemplo prático, o anonimato. E os nossos telespectadores, muitos deles ligam nele, é medo desta questão mesmo da liberdade de expressão e de imprensa, porque depois todos aqueles que queiram falar ou que falam alguma coisa que atente contra este partido, porque eu não direi contra o Estado, é chamado a ter que responder. O anonimato seria um caso, um exemplo prático do qual a liberdade de expressão aqui em Moçambique respondendo com muita clareza a esta questão que nos remete aos anonimatos, e muitas vezes essas pessoas já sentiram na pele a violência do regime, já sentiram na pele a perseguição política, já sentiram na pele o facto dele cortar, impedir o exercício pleno da sua cidadania ativa. No sentido de que se eu descrever tal qual são as coisas, hei de sentir o pico de alguma coisa nas minhas costas. Então as pessoas preferem refugiarem-se no anonimato. Isto deixa claro que não há o exercício pleno dos nossos direitos.
Não há o exercício. Ou seja, somos impedidos de militarmos num partido que não seja aquele. Se eu experimentar alinhar as cores que cosem a minha camisola, mas diferente daquele, e tenho que ter a certeza de que ao sair alguém estará na porta para perguntar por que falou daquela forma e daquele jeito. Como se exercer o direito à opinião fosse um crime. O exercer a liberdade de pertencer a uma associação social ou política é crime neste país. E é por isso mesmo que vocês mesmos são vilipendiados pelo facto de comunicar e deixarem as pessoas participarem com as suas opiniões, contribuindo para que tenhamos uma sociedade harmoniosa, para que tenhamos uma sociedade onde todos somos iguais na diversidade. A beleza desta igualdade na diversidade é muito importante. Porque não se pode requerer ao Manique pensar igualzinho ao Dr. Tivan. Exato. Mesmo dos filhos que saíram dele. Então, este direito de eu pertencer a uma associação política deve-se olhar para ela como uma virtude, onde todos nós nos emprestamos o saber para caminharmos com o país e orgulharmos do pensar diferente daquele que vai contribuir para melhor fazer as coisas. O que significa que um homem que caminha sozinho provavelmente chegue cedo, mas pode chegar comprometendo as suas metas. Para caminhar tem que aceitar o abraço do outro, nos emprestarmos este pensamento igual, mas diferente. Hoje, se tu contrapores o que a TVM escreve, divulga, pode ser também um elemento a ser sacrificado. Se tu falares diferente da Rádio Moçambique ou do Jornal Notícia, pode ser o motivo para ser seguido, porque denuncia a forma de ser e estar dos nossos dirigentes, do nosso Estado. Que culpa tiveram vocês ao seguir as lives, a comunicação do VM7? Hoje parece que todos os que seguem o VM7 são pessoas ou são pessoas não gratas para o regime. Pois. Então não estão a combater o artigo 2 ou 3 da Constituição da República, que nos fala sobre o Estado de Direito Democrático. Então, nós usamos muito a filosofia para nos alinharmos ao comportamento mundial, nas boas práticas. Mas, na verdade, nós não temos o Estado de Direito Democrático em Moçambique. Exatamente. As razões são estas, são claras. Aqui, ao meu lado, Dr. Tivan foi perseguido. Muitas vezes fora daqui, e eu já levantei essa questão.
Por que é que perseguem uma pessoa que nunca foi encontrada a partir uma janela de uma loja? E o direito nos ensina que todo cidadão responde pelos seus próprios atos. Exato. Doutor Divani, engenheiro Venâncio, alguma vez apareceram nas caravanas que protestam a dizer, olha, meus amigos, para estes nos ouvirem e nos ouvirem bem, vamos partir isso, vamos partir aquilo. E antes, pelo contrário, são as figuras que moralizavam a sociedade. Exerçam a vossa a cidadania ativa, mas com responsabilidade. Exerçam a vossa força para obrigar o Estado a ouvir o vosso clamor. Mas sempre respeitando as leis. Sempre respeitando as leis. Então, eu acho que, já que temos muitas páginas rasgadas na nossa Constituição, deviam rasgar o artigo 2 da Constituição da República, que versa-se sobre o Estado de Direito Democrático. Obrigada, doutor Manhique. Parece engraçado, mas a partir do momento que não se respeita a Constituição da República, perde-se, sinceramente, a utilidade do Estado. Denis Tivani, um ambiente hostil, muitas das vezes, é provocado pelas forças de defesa e segurança, amando de um determinado partido político que, infelizmente, está no poder. E este partido que está no poder deveria ser vigilante e não exercer ou mandar essas forças de defesa e segurança para, de forma vil, derrubar, pisotear os direitos humanos. E vocês, eu sempre digo isso, o povo, neste caso, como os defensores desta democracia, do direito, como devem se defender? Eu sempre costumo levantar esta questão porque muitas vezes, parecendo ou não, tem pessoas que dizem, eu não sei como me defender quando questões assim aparecem. Dizem que somos um país de direito democrático ou de direito que defende a democracia, que a priori preconiza a voz do povo. A democracia é isto. Pode ser representativa, como é o caso da nossa, que temos estes elementos de Estado a partir do voto popular, que não é respeitado. Mas em contramão diz-se que o povo deve respeitar a estes que não respeitam o povo. Como podemos resolver estas questões que parecem pequenas, mas no fim do dia é a base para a nossa sociedade? Bom, vamos lá. Um dos maiores ganhos que Moçambique teve, podemos assim dizer, ao parir Venâncio Mondlane, foi dar ou devolver o poder a ele. E o que é que Venâncio Mondlane devolveu como poder? Devolveu informação. Devolveu informação essencial, devolveu as características ou a razão de ser, eu vou voltar a isto, do Estado. Eu me lembro de uma vez em que o engenheiro Venâncio deu uma aula de direito constitucional ao povo moçambicano. Ele dizia assim, vocês, se tiverem um BI, não é? BI, então saiba que você é um moçambicano, que você é um cidadão, você já goza de direitos. É muito importante as pessoas saberem disto. Parece uma informação fútil, desnecessária, porque às vezes as pessoas pensam que tem um BI só para ir tratar um documento ou para fazer matrícula na escola, para se apresentar eventualmente no hospital e tirar o cidadão. Não, é muito mais profundo do que isso. E efetivamente o catalisador da sociedade é o cidadão. E um cidadão informado é um cidadão que faz pressão. A Constituição da República, tal como ela foi orquestrada, ela tem uma parte que fala sobre a construção das instituições,
Mas essas instituições, exatamente pela propensão que elas têm de serem abusivas, portanto, um indivíduo, quando tem muito poder, já repararam, por exemplo, nas crianças, se você tem dois miúdos, um de 7 e um de 10, principalmente se aquele de 10 for ligeiramente mais gordo, não sei o quê, ele tende a abusar o mais novo. Ele tende a abusar os mais Tem novos. vários elementos Exatamente. que lhe... Você é um miúdo e não sei o quê. Então, nós temos isto. Então, tendencialmente, o detentor de um poder é sempre um potencial abusador da força. E nós temos um histórico, isto é mesmo da história, em que nós tivemos uma frente de libertação de Moçambique, não era a Frelimo, era uma frente, era um grupo de moçambicanos, não é, que se uniu, movimento. Exatamente, um movimento que tinha um determinado objetivo. Quando se faz a transição para a nossa primeira Constituição, a nossa primeira República, confundiu-se esta frente de libertação de Moçambique com o Estado. O advento da Segunda República, que é a Constituição de 1990, não eliminou esta ilusão, não é, de que efetivamente este grupo, não é, este partido já não é o Estado. Eles continuaram a ter esta ilusão. Então, mas também não foi só isso. É que mesmo as forças securitárias, portanto, as forças que exercem o poder para proteger, para gerar justiça em Moçambique, ainda continuam com esta ilusão de que eles devem Vassalagem. devem vassalagem. Portanto, isto é um processo que tem que ser levado. Eu vejo alguns, vamos lá, académicos que têm dificuldade de perceber que ele é livre. Sim. Ele pensa que por dar aulas numa universidade pública advém de um favor, não é, que alguém lhe prestou. Portanto, ele não consegue encontrar nele a legitimidade pelo fato de ele estar ali na docência, que ele exerce ter um papel social, um papel cultural, não, ele é uma referência. Ele não vê as coisas assim. Portanto, nós temos isto. Portanto, a grande batalha que nós temos é ir construindo esta ideia de que você é um cidadão moçambicano, você pertence a este país, mas também não é só este oprimido, é também que nós precisamos das instituições que nos protegem, nós precisamos de polícia, mas também precisamos de um polícia que percebe qual é o seu papel e que ele perceba quais são os seus limites. Então, este jogo de ter uma autoridade que não deve se exceder e ter um cidadão que não deve se acanhar. Exato. É a grande fórmula, né, que nós temos que ir encontrando. O equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Portanto, estas manifestações por aí, é isso mesmo, isto aqui é dialética, isto aqui é um país que está a crescer. Muita gente fica incomodado com isto, mas é a maneira de ser. E veja que, quando eu falei sobre a Constituição, ter um grupo de normas que dizem quais são as instituições que gerem o Estado, mas ela também depois criou, principalmente a partir da revisão da Constituição de 2004, criou um grupo de direitos, não é, que visam essencialmente conferir poder também a cada cidadão para se defender dos excessos das autoridades. Ou por outra, como já o regulador, o legislador já prevê estes excessos a partir dessas instituições que fazem o Estado, ele criou um grupo de direitos exatamente para municiar o cidadão, não é, de armas para ele poder dizer não, este limite não é? Eu tenho direito a um nome. Se eu tenho direito a um nome, eu tenho direito à família. Eu tenho direito à família, eu tenho direito a uma casa, eu tenho direito a caminhar, a reunir-me, a abraçar o senhor Manique. Esses direitos você não pode tirar, você não pode tocar se eu não te permitir. E isso tudo está consagrado na Constituição. Então, é importante que nós continuemos a perceber que nós vamos caminhar, não é, exatamente para uma harmonia onde os atores provavelmente não soubessem muito bem quem são, não é? O que eles devem fazer, aonde estão, não é? Porque você tem aqui um princípio político, podemos assim dizer, patriotismo. Muitos não sabem o que é patriotismo. Não é? Espírito de pertença. Espírito de pertença, mas também defender. E defender a soberania do seu país não é só defender
contra entidades externas. Não é? Exatamente. É também você, como polícia, por exemplo, perceber que ações você faz que vão perfazer o espírito deste princípio patriótico. O cidadão também. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu estive a sair de casa, foi uma coisa insólita, mesmo a minha saída, havia um engarrafamento tremendo. A polícia não estava lá, infelizmente. Nós precisamos da polícia, precisa ficar claro isto. A polícia não estava lá, que é para ajudar o cidadão moçambicano. Mas o cidadão, o automobilista, sabe quais são as regras de trânsito. Entretanto, ele deliberadamente viola. Este também é um tipo de excesso que tem que ser combatido. Mas eu, naquele momento, como muitos não se respeitavam, eu tive que descer do meu carro e fiquei cerca de 30 minutos a orientar o trânsito. Quer dizer, assim, hoje fiquei 30 minutos como verdadeiro polícia de trânsito. Até apareceram os polícias que estavam numa outra missão. Depois apertei a mão e disse: já vos devolvo o trono, eu tinha que sair para outras coisas, incluindo vir para aqui. Mas é um exemplo, não é? Este é um exemplo de como ambas partes têm tido excessos. E nós temos que caminhar para uma situação, nós temos que gostar de estar na estrada e perceber que temos a confiança de que o outro cidadão, nem precisa ser sempre a polícia, mas o outro cidadão vai respeitar o código de estrada. Exato. Então, isto é muito importante, não é? Então, quando nós chegarmos a essa altura, que ainda não chegamos, porque nós vamos aqui à África do Sul, há um semáforo que não está a funcionar, ou um entroncamento que não tem semáforo, ainda assim, mesmo no período do pico, não é? Não há os engarrafamentos que aqui se registram, não é? Então, quando nós percebemos este tipo de fenómenos aqui em Moçambique, então, nós temos que classificar que ainda não atingimos, provavelmente, a metade daquilo que era esperado. Portanto, não é só a polícia, mas também o cidadão tem que gostar, não é, de se informar. E voltando a isto que acredito que terá sido um dos maiores ganhos para Moçambique, que é ter o engenheiro Venâncio como um iniciador de informação. Agora, até posso assim dizer que esta formação partidária que fez referência, que eu não vou voltar a falar sobre o seu nome, tendencialmente, quando nós falamos sobre violação de direitos humanos, uma das questões que o Dr. Manique tem estado aqui a falar, tendencialmente, nós encontramos pessoas ou instituições ou grupos de pessoas que são ardilosas, não é? Elas percebem que o estado vegetativo, não é, da consciência da sociedade, lhes é favorável. Exato. Portanto, enquanto os manterem adormecidos, não é uma vantagem, porque você tem pessoas que não vão protestar, que não vão fazer protestos, para que essas instituições funcionem, não é? Orientada pelos fins pelos quais eles foram criados. Exato. Então, nós temos que também vigiar isto. Então, é muito importante que não são mais Venâncios, não é? Não são mais doutores Maniques, não são mais Fênix e por aí em diante, que é para nós construirmos uma nação onde verdadeiramente temos instituições e leis que funcionem. Voltando aqui àquela máxima que eu dei, o fim último das leis e das instituições que perfazem o Estado é deixar as cidadão pessoas felizes. E nós, como cidadãos moçambicanos, não somos felizes porque as nossas necessidades não são só necessidades físicas, né? Mas também psicológicas, sociais, culturais, por aí em diante. Elas não estão a ser satisfeitas. E todas essas dimensões, seja cultural, social, econômica, já está previsto na Constituição. Yeah. Então, eu acho que nós temos neste momento criadas todas as condições para estarmos a viver num estado de terror. Eu não vou falar especificamente, por exemplo, dos protestos que aconteceram após as eleições, mas eu vou falar especificamente do caso dos raptos. Esta questão eu acho que não dá sono a ninguém, mas especialmente aos investidores internacionais. Nós estaremos aqui a levantar alguma questão que vai beliscar com a diplomacia moçambicana face às outras nações, porque estamos a ver casos sucessivos de raptos de
investidores, empresários internacionais que estão cá em Moçambique, até a dar trabalho a vários moçambicanos, a pagar divisas muito altas ao Estado moçambicano. Tivemos 2 casos na semana passada, uma tentativa de rapto que culminou com assassinato, e a polícia veio a público dizer que foi o motorista e o segurança que dispararam ou tentaram raptar este indivíduo. Como nós podemos equacionar esta questão com a segurança toda? Porque o fim último realmente é deixar as pessoas felizes. Não, o que acontece de facto no nosso país é que a nossa polícia, de fracasso em fracasso, dispe as suas obrigações, que são de